Será que eu posso substituir o ovo de galinha pelo queijo mussarela? Entenda de uma vez por todas essa comparação. Então fica aqui nesse vídeo que hoje vamos falar sobre esses dois alimentos. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Mas antes, um recadinho para vocês. Imagine a seguinte situação: a fome bate e você não tem nenhuma refeição saudável preparada. Escolhe comer o que for mais fácil e mais rápido. O problema é que nem sempre essa opção é a mais saudável e a longo prazo seu intestino começa a sentir os danos de uma dieta desorganizada. E o resultado, você começa a ter prisão de ventre, inchaço, desânimo, humor alterado e a falta de energia, pois o intestino é responsável pela nossa saúde como um todo. A solução, eu preparei para você um guia de organização e planejamento dietético, junto com um manual de como melhorar a saúde intestinal. Preparada para mudar sua rotina? Clique no link abaixo na descrição e venha otimizar sua alimentação comigo. Se você gosta desse tipo de assunto sobre alimentação, nutrição, composição dos alimentos, estratégias para cuidarmos da nossa saúde, já se inscreva no canal que eu tenho certeza que você vai amar todos os vídeos que eu lançar aqui e vai te ajudar demais. E já curte também que eu tenho certeza que você, gente, vai sair desse vídeo aqui entendendo de uma vez por todas este tipo de comparação que você vê aí muito na internet. Porque atualmente temos visto muito dessas comparações de um alimento com o outro. Mas essas comparações, elas normalmente quando a gente vê na internet, elas só nos mostram a composição de macronutrientes dos dois tipos de alimentos. Que claro, esse tipo de composição é muito importante. Mas alimento não é só macronutrientes, nós precisamos ver a resposta metabólica deste alimento no seu organismo, no seu corpo, e tudo isso vai variar, tá bom? E claro, a quantidade de micronutrientes, vitaminas e minerais que cada alimento tem. Então, a respeito do ovo de galinha e queijo mussarela, quando vamos ver realmente a composição deles em uma média ali, eles têm, claro que não estamos falando aqui em 100 gramas, tá? 100 gramas de ovo de galinha vai ter a mesma composição nutricional de macronutrientes em 100 gramas de queijo mussarela? Não. Nós utilizamos como parâmetro para essa comparação o que normalmente é utilizado na alimentação do brasileiro, né? Que seria ali um ovo de galinha ou 30 gramas de queijo mussarela. Um ovo de galinha vai ter uma média de 50 gramas, tá? 30 gramas de queijo mussarela seria uma média aí de 2 fatias. Só que temos que ver como que foi feita essa fatia, né? Como que esse queijo foi fatiado, porque tem alguns lugares que nós vamos que o queijo mussarela tem umas fatias bem grossas, outros bem mais fininhas. E também isso vai variar muito da composição desse queijo mussarela. Claro que é muito importante você sempre ler a lista de ingredientes, tá? Porque tem algumas marcas que eles adicionam amido de milho para poder, né, incrementar aí na composição desse queijo, então não é o ideal. O seu queijo mussarela não tem que ter amido de milho, tá? Então toma cuidado, porque queijo mussarela não é para ter amido de milho. Mas para essa média aqui de comparação de macronutrientes, vamos utilizar um ovo de galinha e 30 gramas de queijo mussarela. Um ovo de galinha tem uma média de 70 calorias. Agora, 30 gramas de queijo mussarela tem uma média de 96 calorias. Um ovo de galinha vai ter uma média de 0,8 gramas de carboidrato. Agora, 30 gramas de queijo mussarela vai ter uma média de 0,9 gramas de carboidrato. Um ovo de galinha vai ter uma média ali de 6,5 gramas de proteína. Agora, 30 gramas de carboidrato vai ter uma média de 6,7 gramas de proteína. Um ovo de galinha vai ter uma média de 4,4 gramas de gordura lipídio, tá? Agora, 30 gramas de queijo mussarela vai ter uma média de 7,2 gramas de lipídio. Eu utilizei como fonte para essas informações a Taco e você percebe como em relação à quantidade de macronutrientes, tá? Ou seja, gordura, proteína, carboidrato, esses dois alimentos eles são bem parecidos. E muitas pessoas utilizam como substituição para o ovo de galinha o queijo mussarela em algumas dietas de emagrecimento, principalmente em pessoas que estão numa reeducação alimentar. Então, quem está numa reeducação alimentar, que não tem o paladar ainda tão acostumado com alguns alimentos, que tem um paladar muito viciado para o doce, é uma pessoa que estava acostumada com uma alimentação aí totalmente desequilibrada, desbalanceada, tá? Em quantidade de proteínas, gorduras,
carboidratos antes de nós pensarmos mesmo em uma alimentação muito mais refinada, que a gente chama requintada ali, onde a gente vai pensar bem mesmo na composição de fitoquímicos, compostos bioativos, antioxidantes na alimentação dessa pessoa, nós primeiro tentamos ajustar essa composição de macronutrientes, porque nisso a pessoa já vai ver muita diferença na saúde dela e principalmente no processo de emagrecimento. Isso, claro, lembrando que o processo de emagrecimento e de mudança de hábitos é uma jornada. Ninguém que está lá todo dia acordando e tomando, não sei, um leite com achocolatado, um pão com manteiga, todo dia de manhã, ou um misto, do nada essa pessoa vai para um suco verde, para um suco de vegetais mesmo, com couve, com gengibre, com limão, e vai comer ovos, vai fazer um omelete e várias frutas ali. Não, gente. Se a pessoa está nesse nível, ela não vai chegar nesse nível de uma vez. Nós precisamos entender também que o processo de emagrecimento ele é uma jornada. Então, a pessoa precisa fazer pequenas mudanças e essas pequenas mudanças já vão fazer muita diferença na jornada dela. E entender também que chega a um certo nível na sua jornada de mudança de hábitos, na sua jornada de emagrecimento, que você começa a sentir a necessidade de procurar mais nutrientes mesmo no alimento. Alguns alimentos já não vão fazendo mais muito sentido para você. Você tem aquela necessidade mesmo de buscar alimentos que vão nutrir seu organismo. Você começa a gostar daquilo, seu corpo começa a responder bem, você começa a ter mais energia e qualidade de vida. Você começa a olhar a alimentação como muito mais do que somente um prazer, porque sim, a alimentação é claro que ela é um prazer, mas ela é muito mais do que isso. Na verdade, ela não pode ser a fonte de prazer. Utilizar ela em determinados momentos com sua família para poder aproveitar momentos com pessoas que você ama e ela sim ser uma fonte de prazer, de vez em quando, tudo bem. Agora, quando você coloca a alimentação em um pedestal que ela não deveria estar na sua vida, aí vai tornar um problema sim na sua saúde, tá? Então é aí onde mora o perigo. Quando você procura a todo minuto, a todo instante prazer através da alimentação. E esse não é o real objetivo dela e nem deve ser, tá? Então a grande questão é, quando nós estamos nessa jornada de mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, chega um certo nível que você procura sim a qualidade nutricional de determinados alimentos. Mas é por isso que você precisa entender em qual nível você está. Qual é o passo que você está dando aí rumo à sua mudança de hábitos, ao seu emagrecimento? Você é uma pessoa que já está imersa nesse mundo já tem um tempo? Você está iniciando agora e você está com receio de parar de comer aquilo que você gosta e achar que vai ser muito sofrido? E aí você fica assim, às vezes entra, às vezes sai, porque fala, não, mas eu gosto tanto desse alimento. Nesse tipo de caso, gente, nós utilizamos sim o queijo mussarela e essas substituições em relação apenas a macronutrientes para poder facilitar a jornada da pessoa, tá? Então, entenda isso, porque você ter esse tipo de consciência, você começa mesmo até a olhar para essa comparação de alimentos de uma forma diferente. Você tem um olhar um pouco mais ampliado a respeito desse tipo de posts, de conteúdos que você vai começar a ver e se deparar mais na internet, principalmente se você estiver mergulhando aí nesse mundo da nutrição agora. Mas quando pensamos em uma composição muito mais profunda em relação a estes dois alimentos, nós percebemos que tem uma grande diferença sim. E claro que isso que também vale ressaltar que vai depender muito de como você lida com queijo mussarela. Pessoas que têm intolerância à lactose, elas conseguem digerir muito bem o queijo mussarela, porque você pode até ver na composição dele, ele tem uma pequena quantidade de carboidrato, tá? Ou seja, a lactose é o carboidrato do leite. Então, no queijo de mussarela, nós temos sim uma pequena porcentagem de lactose. Então, sim, mesmo você tendo intolerância à lactose, você consegue sim, muitas pessoas, tá? Não vou dizer todas, porque tem pessoas que têm uma intolerância muito severa à lactose, mas a maioria das pessoas conseguem digerir muito bem 30 gramas de lactose ali no dia. Então, já dá para colocar o queijo mussarela, que ele é muito saboroso, né, gente? Consumimos muito mais o queijo em relação a esse sabor. Então, facilita muito ali na rotina, no hábito alimentar. Mas agora, quando pensamos nessa composição muito mais aprofundada de nutrientes que contém nestes alimentos, o ovo, por exemplo, ele tem uma boa qualidade de proteína e aí, principalmente de nutrientes na gema do ovo. Ele tem colina, que é muito importante para a nossa saúde. A colina ela é importante para a nossa membrana celular ficar mais permeável. Quem não consome muitas fontes de colina, fosfatidilcolina
ou fosfatidilcerina, tem uma membrana celular muito dura e tem até mesmo mais predominância para fazer uma retenção hídrica. E também ela não consegue absorver muito bem os compostos bioativos. Então, quando nós melhoramos essa permeabilidade ali da membrana celular, nós conseguimos absorver muito mais esses compostos. E é por isso que nós utilizamos o ovo. Tá vendo como é muito mais do que apenas macronutrientes? Claro que os macronutrientes vão ser muito importantes, mas chega um determinado momento que só isso já não vai funcionar. A gente precisa entender a composição mais profunda daquele alimento. Outras substâncias que também contém na gema do ovo é o ácido fólico e alguns carotenoides, em especial a luteína, que vai agir, tem uma grande capacidade antioxidante no nosso organismo. Por favor, gente, não tenham medo de consumir ovo, tá? Claro que tudo depende das quantidades. Você não vai consumir 30 ovos no seu dia. A gente precisa sempre variar as fontes de proteína. Então, agora também que você entendeu a composição do ovo do queijo mussarela, não é para você ir lá e consumir muita mussarela no dia, não, gente. A quantidade do alimento que você for consumir, isso interfere diretamente também em todo o seu metabolismo. Não é assim, eles têm uma grande quantidade também, por exemplo, o queijo de gordura saturada. O ovo é uma boa fonte de colesterol e o colesterol não é o vilão. O colesterol ele é fundamental porque ele é precursor de vários hormônios no nosso organismo, só que sempre, gente, tudo que é pouco é ruim, em excesso é ruim, principalmente quando falamos sobre hormônios, quando falamos sobre vitaminas, até vitaminas e minerais, que é uma coisa tão necessária no nosso corpo. Se você tem um excesso, pode causar danos também. Então eu sempre venho aqui, trago essa consciência para vocês em relação ao equilíbrio. Porque senão você escuta esse tipo de conteúdo e você já acha, pronto, vou comprar aquele tanto de queijo mussarela e vou comer queijo mussarela o dia todo, já tô pegando ali uma quantidade boa de proteína. Não, não, não. Calma, não é assim. A alimentação não é assim. Equilíbrio sempre, tá? Todo excesso é ruim. E também a falta daquele micronutriente, daquela vitamina, daquele mineral também vai ser ruim. E outro ponto também que nós entendemos aqui é que sim, o queijo mussarela, ele é uma boa fonte de cálcio, mas precisamos entender se você está absorvendo esse cálcio. Se você digere muito bem o leite, você não tem nenhum tipo de sensibilidade, intolerância, você vai conseguir absorver essa fonte de cálcio. Se você tiver algum tipo de sensibilidade, intolerância, pode ser que o seu corpo não esteja conseguindo absorver bem o cálcio do leite. Por isso que tem muitas pessoas que consomem produtos, lácteos, e elas ainda têm alguns problemas no osso, problemas com deficiência de cálcio. Tudo isso vai depender muito de quem é você e como o seu metabolismo e o seu organismo digere aquele alimento. Então eu espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas a diferença entre esses dois alimentos e que sim, em muitas dietas aí de emagrecimento, ganho de massa muscular ou apenas para variar e ficar mais fácil e palatável aquela dieta, ou seja, mais gostosa mesmo para o nosso paladar, a gente pode fazer algumas trocas para facilitar principalmente uma pessoa que está no processo de reeducação alimentar. Finalizamos por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou. Até o próximo vídeo!